Como tornar o seu casamento mais vulnerável? Vou te mostrar aqui nessa aula 5 sinais que o seu casamento precisa sim de vulnerabilidade, inclusive usando Suits para te provar isso. E aí, você já assistiu essa série? Pessoalmente, gosto muito. Inclusive, faz uns 20 dias, mais ou menos, que eu terminei de assisti-la pela segunda vez. Bom, imagine que a relação de vocês é tipo a Pearson Spector Lee. Uma empresa, caramba, sólida, sócios destemidos, inteligentes. Só que tem um detalhe: apesar do alto nível, eles não demonstram fraqueza um para os outros. Eles não gostam disso, porque estar parecendo fraco ali na sociedade parece algo ruim, justamente porque pela falta de confiança. E a gente percebe ao longo da série que é justamente isso uma das coisas que mais prejudicam eles, essa falta de confiança. Apesar de parecer, eles são conectados, eles se ajudam, se resolvem. Mas repara, muitas vezes, pra quem já assistiu, comenta aqui, depois de alguma cagada, depois que aconteceu alguma coisa, depois que um foi lá e fez algo contrariando o outro. E é justamente essa falta de confiança que vai atraindo crises. Pensa no Harvey. Ele aprendeu a sempre ganhar. Ele não sabe o que é perder, né? Nos negócios ele é o cara, mas a vida emocional dele é um desastre, né? Quando ele cogitou mostrar quem ele era, com suas falhas, defeitos e traumas, foi aquele momento que ele estava deixando o escritório do Cameron Diaz para ir para Pearson, né? A oferta que a Jéssica fez para ele, ele mais a dona tiveram uma relação. Ele já gostava dela, ela gostava dele. Os dois não admitiam isso. Olha só que bobeira. Foram lá, tiveram relação, só que depois ele percebe que não conseguiria trabalhar sem a dona, que é um crânio, né? Ela é fenomenal, uma personagem. Sult não seria a mesma sem ela. E ele chama, convida a dona, preciso de você. E naquele momento ela coloca a regra dela que não se envolveria, não se envolve, né, com pessoas que ela trabalha. Ela mais o Harvey ia ter que fingir que nada daquilo aconteceu e que não poderia acontecer novamente. Aquilo, do mesmo jeito que foi um balde de água fria para a dona, o mesmo foi para o Harvey. Ele não esperava essa posição dela. No entanto, por orgulho, ele respeitou. Ele entrou no automático e por muito tempo na cara dele, a dona louca com ele, e por muito tempo, né, ele poderia, ao longo daqueles 12 ou 13 anos que se passa, ele poderia sim ter tentado alguma coisa, mas não. O orgulho, afinal, ela pediu isso, né? Como é que tá espaço cheio? Deixa eu apagar alguma coisa aqui então, gente. Peraí, ué. Uma aula aqui, mas vou analisar aqui, velho. Ah, quem sabe faz ao vivo. Por muito tempo, eu ia dizendo, a dona esteve ali, dando na cara. Tipo assim, cara, me nota. Eu tô aqui. Eu quero você. Tô arrependida. Só que ela também é orgulhosa. Ela poderia ter sido mais direta. Se, olha, eu me arrependi de ter colocado essa condição. Tá difícil trabalhar com você aqui. Eu quero mais do que isso. Ambos estavam deixando o orgulho ofuscar o óbvio. O amor, o sentimento que eles tinham pelo outro, né? Vou eliminar aqui alguns gigas. Só um minuto, pessoal. Também eu comprei um HD externo, viu? Comprei um HD da Samsung, uma coisa T7, se eu não me engano, preto, 2 tera. Alguém aí já usa, tem dele? O que que vocês me dizem? Né? Acho que agora tá tranquilo, vai dar pra gente retomar aqui.
Passa a usar esse HD, vai ficar bem mais fácil. Posicionar aqui o iPad. Eu tô olhando os tópicos aqui para não me perder na aula. Mais do que já me perdi, né? Com esses imprevistos. Ah, então, voltando, né? O orgulho dos dois fez com que eles tivessem o óbvio, né, ofuscado na frente deles. Então, pessoal, veja só. Vocês precisam entender uma coisa. Vulnerabilidade aqui, nós não estamos falando que é o mesmo que ser fraco, tá? Não é isso. Não é, a maioria das pessoas acha que isso vai ser um sinal de fraqueza. E tá aí o problema, porque casamos para ser inteiro com a outra pessoa. E se você não é capaz de mostrar quem você é para o outro, né? Caramba, a pessoa que você decidiu se casar, ser uma só carne, divide tudo, divide a cama e fica com mentiras, com medo de joguinhos, né? Não, não posso ser fraco porque senão ela vai perder a admiração em mim. E essa aqui vai para os homens, né? Sim. A mulher, se você começar a ficar levando o problema demais para ela, né, reclamando demais, ela pode perder a admiração por você. Agora, depende. Uma coisa é o cara que tá cumprindo o dever dele e tá passando por um momento difícil, ele precisa conversar com a sua esposa. Caramba, você não pode falar com a tua esposa, né? Existe essa galera aí da bolha que leva as coisas para os extremos, né? Não, não pode conversar. Não, depende. Se você é um cara fraco, é, Enzo, todo Nutelinha, entendeu? Todo sensível, compreensível, aquele cara que só quer ser o compreensivão, feminista. E aí você começa a fazer isso, né? Reclamar, levar problema pra sua esposa. Bom, cara, assim, acho que é mais do que óbvio que ela vai ficar insegura. Porque, né? Ela olha pra você, vê que você também menstrua, tem TPM. Tá precisando falar sobre os problemas ao invés de buscar resolver, né? Ela vai ficar com medo mesmo. Mas eu acredito que isso aqui nem precisava ser explicado, é meio óbvio. Agora, bicho, você é um bom homem, né? E tá passando por um momento difícil, sei lá, cara, né? Foi despedido do emprego, tem algum problema lá, ou você tá com sua mãe doente. Você não poder conversar com a sua mulher, cara, que você escolheu dividir uma vida, sacanagem. Essa vulnerabilidade que eu falo aqui, talvez vocês não precisam levar ela pro sentido literal, mas e mais um sentido simbólico de você permitir que a outra pessoa veja o seu coração de carne, permitir ela ver quem você é, né. Então tem essa diferença. Esse medo de expressar, sabe, os sentimentos, você precisa medir cada palavra, porque você tem medo da reação do outro. Então, bom, aqui é um sinal de que talvez você não tá tendo esse espaço para ser vulnerável. Faz sentido? Então esse aqui é um dos sinais. O outro não te dá espaço. Você tem que estar sempre assim, cheio de dedos com o que vai falar. É muito perigoso. E vocês precisam sentar e conversar sobre isso, né? Porque toda casa tem aquele cômodo, né? Onde a gente coloca a bagunça. Em casa a gente tem. Ele fica até aqui, ó, atrás dessa parede aqui. E assim, esse quarto, quando a gente tranca, você tranca, né? E quando vem gente pra visitar, você olha pra aquela bagunça toda que tá na casa, você vai lá e pega tudo e coloca no quarto, né? Só que ele não guarda só bagunças. Ele também guarda ressentimentos, memórias, traumas, vergonhas. E vulnerabilidade é quando você convida o outro para entrar nesse quarto, entrar junto com você. Não para fazer escândalo, não para tentar te consertar, mas para te conhecer, para vocês estarem conectados.
E aqui eu digo uma coisa para os homens que, olha que interessante, cara. As mulheres, elas querem conexão emocional. Eu tenho um paciente, é um casal de pacientes que eu atendo, e eles são muito bem de vida, sabe? O cara é ricaço mesmo, sabe? E outro dia, um domingo, ela ia chamando a esposa, a filha pra sair, e a filha olhou pra ele e falou assim: pai, vamos ficar em casa. Vamos ficar um pouquinho em casa, a gente sai tanto. Vamos comprar, vamos no mercado, comprar algumas coisas e fazer algo em casa. E aí ele, né, titubeou, cedeu. Foram no mercado, fizeram uma compra. Quando ele olhou assim a notinha, ele falou: nossa, mas esse valor aqui, pra fazer algo em casa, ainda ter que fazer, a gente ia no melhor restaurante, que eu não sei o que papapá. Na cabeça dele, né, naturalmente os homens tendem a ser mais práticos, né? Falta um pouco mais de sensibilidade, dá pra ser trabalhado e deve. Mas no instinto ali, ele mais prático, ele só olhou ali pro valor, comparou, não, a gente poderia estar num lugar muito melhor. Conversando comigo, eu expliquei pra ele assim, cara, tudo bem, pode ter ficado mais caro, talvez financeiramente valeria mais a pena vocês terem uma experiência gastronômica em outro lugar, ainda mais vocês que moram fora do país. Tá? Só que, pra mulher, a conexão emocional é muito importante. O que vocês fizeram em casa foi muito mais do que ir fazer compras e fazer um churrasco e uma comida ali diferente com as próprias mãos. É a conexão. É o que aquele momento proporciona pra vocês. E as mulheres se sentem mais valorizadas quando percebem que o homem investe emocionalmente na relação. E no seu caso, querido, você tem a sua esposa que precisa dessa conexão, e ela precisa sentir que você está investindo emocionalmente, ela ficar segura, ele tá comigo, e você tem sua filha, que vai te pegar como parâmetro. Duvido muito que você gostaria que a sua filha se envolvesse com um cara que fosse insensível. Aí ele entendeu. Então, esse momento deles foi um momento de vulnerabilidade, de você se permitir se conectar. E a ideia de entrar nesse quarto, né, é pra ficar sem pose, sem defesa, sem máscara, não é pra ficar tentando consertar um ao outro. Naquele momento é só pra se abrir. Depois pode querer falar do problema, olha, vamos juntos resolver? Tudo bem, mas naquela hora não. A maioria dos casamentos quebra porque cada um fica trancado no seu próprio carro, no seu próprio quarto, tentando manter uma aparência da casa organizada, enquanto por dentro tá aquele acúmulo emocional, né? Aquele mofo emocional. Fraqueza é você, né, esconder para não dar trabalho. Coragem é você mostrar o que tá pesado e dividir o seu peso. Caramba, caprichei nessa frase na hora que eu escrevi a aula. Então, não adianta você ficar cobrando conexão de quem nunca viu o seu lado real, entendeu? Tem que estar ali com o coração, pô. Então, o primeiro sinal é esse. O primeiro sinal é essa falta de espaço. Que talvez ou você que tá aqui me assistindo não dá espaço pro teu cônjuge, né, pro seu marido, pra sua mulher, ou, né, tua esposa, teu marido aí que não dá esse espaço pra você. E eu sugiro vocês sentarem e conversarem sobre isso. Ó, uma dica valiosíssima aqui. Quando vocês forem conversar, para evitar briga, quando entrar nesse assunto, para não ficar aquela coisa assim, é, mas você faz isso, é, mas você faz isso, por isso que eu nunca falo com você, por isso que. Para não fazer esse tipo de coisa, faça um combinado antes. Olha, gostaria muito que a gente conversasse sobre nosso casamento, nosso relacionamento. Só que antes, eu queria que a gente refletisse na nossa última briga e escrevesse num papel o que cada um contribuiu. No caso, você vai escrever o que você contribuiu para aquela briga acontecer, perdão, né? E o outro. Cada um escreve o que contribuiu. É isso. Baguncei tudo aqui.
Segunda coisa, segundo combinado. Vocês vão. Você. Vocês vão combinar o seguinte, né? Um vai falar o que o outro acertou e o que ele mesmo errou. Vice-versa. Então, você fala assim: olha, não, você acertou isso, você acertou aquilo, você tem feito tudo isso por nós, isso. E eu errei nisso, nisso, nisso. Comece a conversa por aí. Segue, vai por mim, hein? Essa é ouro. Não, só aqui já te faz você pensar que deveria entrar em contato com a minha secretária, agendar a sua sessão, chama lá, a gente poder iniciar esse processo, né? Eu criei a psicologia da identidade, tem um carrossel explicando exatamente o que que é, tá lá no meu Instagram, então dá um corre lá, tá bom? Vou fazer um merchanzinho aqui, ó, é meu direito, é possível, né? Dá uma olhadinha para você conhecer a psicologia da identidade, e não se trata só de casais, não, é de pessoas, né? A gente tem que começar restaurando pessoas, né? Posso te ajudar? Tanto você aí, se é solteiro, crise no relacionamento, depressão, ansiedade, me procura. Fala, acho que só aqui, só esse ouro, só essa dica já valeu. Mas continuando, façam isso, né? Coloquem essas duas regrinhas aí e vai ser sucesso, tá? O segundo sinal é, as conversas de vocês são sempre superficiais. Vocês falam da conta, de filho, da logística, mas nunca se olham de verdade, não se olham nos olhos, né? A conversa, ela fica naquela coisa, como é que eu posso dizer? É como se fosse um fast food. Você alimenta, mas não nutre. Vocês falam só de coisas, né? Aquela conversa, e as novas? Ah, como é que foi hoje? E é isso. E para resolver isso daí, eu tenho certeza que você gostaria de ser uma pessoa interessante. Tenho certeza absoluta. Eu não tô falando aqui ser interessante pra você. Às vezes você é uma pessoa mais reservada, aí você vai pensar assim: "Ah, ser interessante pressupõe-se tá no meio de muita gente". Não, não é isso. Então você é uma pessoa interessante, mesmo que seja para os seus, ali, ó, poucos. Mas é uma pessoa querida, uma pessoa que eles gostam de ter você por perto, gostam de te ouvir. Pra ser interessante, você precisa ser uma pessoa que se interessa. As pessoas gostam de falar de si. Você gosta de falar de si, eu gosto de falar de mim. Faça mais perguntas, se interesse mais, mas se interesse de verdade. Perguntou: "Como foi seu dia?" Aí falou alguma coisa, puxa outra pergunta a partir da última frase que seu marido, sua esposa falou. Se interesse mais, aprofunde e tenha o momento de vocês 2 enquanto casal, pra poder dividir sonhos, né, planos, metas. Tenha o dia do casal, se possível. Ah, tá apertado, tá corrido, tá devendo banco, improvisem, mas façam alguma coisa por vocês. Tá? Que adianta pagar o banco, o casamento acabar e depois ter que pagar divórcio? Entende? Dá para adaptar, tá? Quando eu falo teu dia do casal, muita gente pensa que é ir pro restaurante mais caro que tiver na cidade. Não, gente, pode ser uma jantinha, aquele barzinho ali, ó, da esquina, aquele barzinho família, tá? Botecão aí não. Isso é isso. Tem um momento de vocês. Ah, mas tem filho, então você vai aqui. Beleza, coloca eles dormir e faz algo em casa, então. Se virem, tenham um tempo de vocês e se arrumem para ter esse tempo. Invistam em si mesmos pela própria autoestima e também pelo outro, para que seja agradável o que o outro está olhando, né? Falem, né, sobre metas, sonhos e também tem um dia específico para vocês falarem sobre as coisas que está incomodando, né? Importante, aprofunde as conversas. E esse aprofundamento precisa desse primeiro passo que eu falei aqui. Vocês não podem estar cheio de dedos, pisando em ovos para falar, né, para falar um com o outro. Porque senão é impossível vir para esse, né, para esse passo 2 aqui onde está o sinal 2 que eu estou falando com vocês. É impossível corrigir, né, deixar acabar com essas conversas superficiais. O sinal 3 de que vocês precisam de vulnerabilidades, evitam conflitos a todo custo. Muita gente acha que evitar conflito é sinal de paz. Prefiro ter paz do que ter razão. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe paz sem guerra.
E aqui, literalmente, nós temos imagina se não tivesse tido guerra, lá na época do bigodinho, cara do bigodinho. Não existe paz sem guerra. E simbólico também, às vezes é uma guerra interior, mas não existe paz sem guerra. Está sempre em alguma guerra, seja literal, espiritual, emocional, estamos sempre em guerra, né. Você se calar, omitir, isso não é vencer, isso não é, você entende? Isso não é sucesso, isso tem outro nome, negligência. Nunca vi, ditado, assim, mais usado com vulgaridade do que esse. Ó, tem momentos que eu entendo que ele cabe. Sei lá, eu tô na fila do dentista, e aí estão falando um assunto lá, né, que eu entendo, que eu não sei mais o quê, assunto polêmico, sabe, política, prefiro ter paz. Por que que eu vou gastar meu tempo conversando sobre isso com pessoas que eu não conheço, né, pra às vezes entrar numa discussão, desgaste, pra quê? Eu prefiro ter paz. Agora você vir com esse ditado pra dentro do seu relacionamento, é você pedir sentença, né, não dá. Então tomem cuidado. Casais que não discutem, eles nunca são mais felizes, são 2 estranhos dividindo o mesmo teto, tá. E quando eu falo discutir aqui, não é brigar, não é gritar, é sentar, ter uma conversa madura. Igual o Jordan Peterson fala, né, às vezes para acabar com um casamento, com um relacionamento, tudo que você precisa fazer é nada. Não reaja, não discuta, não olhe, faça nada, né. Quarto sinal, deixa eu voltar aqui no terceiro, só para falar uma coisa que eu vi que eu anotei aqui e esqueci de comentar. Às vezes, o que destrói, né, é o conflito mal resolvido ou o silêncio covarde. Todo divórcio que eu vi acontecer foi pelo cúmulo de ressentimento. Nenhum divórcio acontece do nada. Vocês precisam começar a se entender. Tem uma aula aqui no canal explicando como que cada um funciona. A mulher gosta de falar para resolver, o homem já é mais prático, vai tomar cuidado na hora que a mulher for se abrir. Acho que vou até deixar essa aula aqui por aqui, ó. Vocês precisam, né, entender e comunicar na linguagem do outro. Às vezes você aí tá falando com seu marido do jeito que você gostaria que ele falasse com você, mas não necessariamente é o jeito que ele entende ou gosta. E vice-versa. Bom, o quarto sinal é segredos guardados por medo da reação do outro, né? Então, todo casal tem espaço privado, mas segredos que causam medo revelam que há uma segurança emocional. Então, quando você esconde algo importante por medo da reatividade do outro, você já está sozinho. E aí você vai se sentir culpado duas vezes, né? Pela verdade e pelo segredo, né? Por estar sozinho e por estar guardando esse segredo. Bom, você não precisa ficar falando tudo. Eu acho que nem tudo a gente fala, né? Todo mundo tem sua história, tem seu passado. Eu não acho saudável ficar falando de passado, entende? Então você não vai ficar falando lá da minha ex lá, tem uma vez que a gente foi para o motel aqui. Não, não é isso, gente. Eu sei que pode estar parecendo meio tosco e eu estar sendo tão desenhando tanto desenho, mas é sério, acreditem. Nos casos que eu atendo aqui, vocês ficariam encabulados com as coisas que eu escuto aqui. Então, claro, por isso que você não vai falar. Agora, a partir do momento que vocês se conheceram, alinharam os valores, eh, casaram, estão dividindo o mesmo teto, a mesma cama, e começa a guardar segredinhos, sabe? E às vezes começa com pequenas mentiras, isso não faz bem. Porque você começa e esse negócio vicia. Aí você não para, entende? Você não é pego a primeira vez, isso vicia. E aí é que entra, né, essa coisa da mentira, junto com o terceiro sinal, que você começa a mentir para evitar conflito. E aí você, não, pelo bem do casamento. Você mente para si mesmo, que é pro bem do casamento, mas não é. Tomem muito cuidado com isso. Ó, esse negócio de privacidade em casal. Ah, cada um tem o seu celular. Assim, mas é uma idiotice, tá? Quem não deve, não teme. Quem não deve. Não é que você tem que viver uma auditoria, né? Toda quinta-feira, às 7 horas, vamos trocar os celulares aqui. Não é isso.
Mas também que coisa estranha de, né, você vai chegar perto do celular da outra pessoa e ela estranho, né, essa coisa de privacidade privacidade, sei lá, ó, não sei vocês, hein, e você que tá me assistindo, eu tô tomando banho, a Ana não vai cagar lá do meu lado, nem eu. A nós tem limite, eu não considero isso intimidade, você considera, você faz o que você quiser da sua vida, né. Mas vocês precisam, eh, entender, assim, esse negócio de ficar escondendo as coisas e maquiando com esse discurso de privacidade, isso não funciona. O 5 sinal, você tá se sentindo sozinho, sozinha, né, mesmo casado. E eu vou te falar, viu, essa é uma das dores mais comuns, assim, dos casamentos que eu vejo aqui. Compartilham tudo, mas vive essa solidão. Uma solidão, assim, que não você sente que a outra pessoa não te ouve, não importa, é a indiferença, né. É o que eu falei agora há pouco, às vezes tudo que você precisa fazer pra acabar com um casamento é nada. Então, esses são sinais que vocês precisam urgentemente buscar conversar sobre. Mostrar o coração de carne para o outro. Se aproximarem mais. Muito importante. Olha, deixa eu ver se eu encerrei todos os tópicos, mas tem mais algumas coisas aqui que eu escrevi, mas já tá dando aí. Ele ter feito só de 20 minutos a aula. Enfim, é isso, tá? Casamento não sustenta só com rotina, beleza, pessoal? Ainda mais se ela tá no automático. Sustenta com verdade e com essa vulnerabilidade simbólica que nós falamos aqui. Ó, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Comentem aqui, dê sua opinião. Tô voltando de novo, né? Eu fiquei um tempo sem gravar aula aqui pro YouTube. A gente mudou de cidade, muita coisa aconteceu. Tava organizando as coisas aqui, problema de saúde, não sei o quê. Então, enfim, voltei. Pretendo começar pelo menos um vídeo por semana, tá? Quero estar publicando aqui pra vocês. Então, vamos interagir aqui, me deem essa força. Toca no sininho para ativar as notificações, deixa seu like, senta o dedo no like, comenta e vou deixar aqui links na descrição desse vídeo, caso você queira entrar em contato para agendar, tá precisando de ajuda e já me acompanhe lá também no Instagram. Muito obrigado, foi bom fazer essa aula. Eu gosto dessas aulas assim que eu só anoto o tópico mesmo e vou falando com vocês, um negócio mais uma conversa, né? Eu tava até olhando para fazer umas configurações que eu escrevo no iPad, aí aparece aqui na tela para vocês. Ele travou tudo aqui no OBS. Caralho, falei: "Ah, não, fazer assim", porque aí eu fico tentando melhorar para vocês aqui a qualidade do negócio, e não melhora, aí eu deixo de gravar. Isso é um defeito meu, eu tenho esse defeito, de estar sempre tentando buscar a excelência, excelência, excelência. E daí uma das causas que tanta gente procrastina, que eu às vezes me procrastino também, né, procrastino, e tô sempre me policiando, né, fico esperando um ideal, o jeito melhor de fazer, acaba não fazendo porra nenhuma, né, cuidado com isso, né. Enfim, encerrar aqui, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Quiser deixar sugestão de aula nos comentários, fiquem à vontade.